Essa é a panela elétrica da VAP de 10 funções e 6 litros de capacidade. Eu testei fazendo algumas das minhas receitas preferidas e quero te contar como foram esses dias com o meu mais novo eletrodoméstico de casa. Bora comer um feijãozinho comigo? Então sobe a vinheta. Panelas elétricas são do tipo de eletrodoméstico que ajuda demais quem precisa de preparos mais triviais com uma dose de praticidade que panelas convencionais não conseguem trazer. Por exemplo, se você não sabe os tempos exatos para fazer um feijão ou uma sopa, é melhor deixar uma panela elétrica fazer isso por você. E tem um outro ponto que é bem importante nesse tipo de eletro. No caso da VAP, ela conta com 10 dispositivos de segurança que garantem que você não tenha problemas e possa cozinhar se sentindo protegido. Eu quero começar falando do design dela. A VAP não fugiu da tradição e entregou um produto bem parecido com um dos seus concorrentes. A base é de plástico fosco e bem rígido porque precisa ser assim. É algo mais forte que o acabamento de air fryers, por exemplo. O topo também usa esse plástico, assim como a tampa. É feita para ser firme e segura e não te dá problemas. O único ponto com acabamento brilhante é a alça da panela, mas na maior parte dela o acabamento é em metal, com aquele aspecto de aço escovado. É assim na circunferência da panela e também na tampa. A panela conta com 2 alças de transporte e um display central que vai ser por onde você dá todos os comandos. Esse display tem um painel digital LED, com aquele aspecto antigo, mas que serve para ver o tempo em minutos, o on e o off. Embaixo do painel ficam as luzes que mostram o nível de cozimento. Baixo, médio e alto. Tem um botão de mais e menos que é autoexplicativo, né? Aí, centralizados na base, estão os botões de programar preparo, pro caso de você querer fazer uma receita para ficar pronta no horário pré-determinado, e o botão de manter aquecido cancelar. Dá para eu programar uma receita com até 24 horas de antecedência. E o legal do manter aquecido é que ele preserva a temperatura dos pratos até o momento que você for servir. Do lado esquerdo ficam 5 presets: arroz, feijão, vegetais, mandioca e sopa. Do lado direito tem carne, frango, peixe, refogar e o modo manual. A tampa tem a regulagem de panela de pressão, com o pino e o sistema de vedação, que se mostrou bem fácil de usar e intuitivo. Ela tem 6 litros de capacidade, o que te permite fazer porções grandes de comida para alimentar a família toda. A outra vantagem que ela tem é o modo refogar. Uma das minhas receitas preferidas é a carne de panela, e refogar antes da carne é o segredo para tudo dar certo, e dá para fazer tudo na mesma panela. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Eu falei sobre os 10 dispositivos de segurança, mas deixa eu explicar quais são eles para não ficar tão solto assim no vídeo. Ela conta com válvula de alívio de pressão, cobertura anti-bloqueio, termostato, travamento automático da tampa. E ainda tem fusível térmico, proteção contra fornecimento de energia irregular e, por fim, um aviso sonoro para o fim das receitas e outras funções da panela. Eu ainda preciso falar dos acessórios que vêm com ela. A VAP manda uma colher e uma concha, um copo medidor, coletor de água e um cesto de vapor, para receitas que precisam desse tipo de cozimento, como legumes, por exemplo. Só que aqui tem um problema que eu acho sério. O cesto de vapor não se encaixa no corpo da panela. E para que você consiga usar essa função e cozinhar alimentos no vapor, precisa de um acessório extra, que não vem na caixa. Sem ele, o cesto fica grudado no fundo da panela. Ponto negativo para a VAP nessa. O cesto interno, onde você vai preparar a sua receita, tem acabamento antiaderente. Além de não grudar gordura ou alimentos nessa parte, fica muito mais fácil de limpar. E antes de dar alguns dados técnicos importantes, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já usou panela elétrica? Qual modelo? Me conta aqui nos comentários que eu sempre tô lá lendo e para interagir com vocês, fechou? E ó, 2 dicas para sempre economizar. A primeira é o nosso grupo de ofertas do Telegram, que sempre tem boas promoções que o nosso time separa para você. E a segunda é o comparador Escolha Segura, que está disponível no seu navegador ou como aplicativo Android, fechou? Bora continuar. Você precisa escolher no ato da compra se quer um modelo de 127 ou 220 volts, mas nos dois casos ela tem 1000 watts de potência. Ela pesa praticamente 5 kg e as suas medidas são 33 cm de comprimento, 31 de largura e 32 de altura. O cabo não vem acoplado na panela, e isso facilita bastante na organização. Terminou de usar, guarda dentro dela, já era. Ele tem 1 metro de comprimento e usa a tomada de 20 A. Para quem não é lá muito criativo, o site da VAP tem várias receitas, algumas delas até assinadas pelo Henrique Fogaça, chefe e um dos participantes do MasterChef Brasil. Mas eu acredito que uma panela de pressão elétrica é para preparos mais triviais. E foi assim que eu testei esse produto. O preparo mais clássico de panela de pressão para mim é o feijão. Como é um grão bem sólido, demora muito tempo para fazer numa panela regular. E eu gosto de fazer o feijão da seguinte forma. Primeiro eu coloco na panela, cubro de água por mais ou menos 2 vezes o volume de feijão e deixo cozinhar. Já tenho um preset de feijão na própria panela,
que dá conta do preparo. São 25 minutos com o nível médio de cozimento, mas eu senti que o nível máximo faria o feijão ficar mais cozido e mais rápido. Normalmente eu cozinho sem sal, só com folhas de louro nesse primeiro momento. Depois de cozido, eu transfiro o feijão para um outro recipiente e volto para a panela para o segundo processo. Alho, cebola, azeite e começo a refoga. E é aí que eu tempero e engrosso o caldo. Sabe como? Coloco alguns grãos de feijão nessa refoga, amasso com alho e cebola e acrescento um pouco de caldo. Isso cria uma massa um pouco mais grossa de base, e eu vou colocando mais caldo do cozimento e depois adiciono o restante do feijão. Tempero com sal e finalizo com salsinha. Pronto! O legal dessa panela é que quando termina a receita, o timer trabalha em contagem regressiva e ela automaticamente ativa o modo de manter aquecido, que faz a contagem progressiva. No caso do feijão, que vai na panela de pressão, vale prestar atenção ao sistema de travamento. Quando a peça está com o indicador voltado para cima, ela está travada e pronta para começar a pressão. Você vai perceber isso vendo o pino vermelho levantando. Ao terminar a receita, se você quiser abrir a panela, precisa posicionar a seta para baixo. E nesse momento vai começar a sair o vapor da panela, que só vai estar pronta para abrir quando o pino estiver abaixado. A VAP recomenda que antes do primeiro uso, você confira se o sistema de vedação da tampa da panela está funcionando corretamente. Ou seja, o pino, a válvula e o anel de vedação da tampa precisam estar encaixados corretamente para evitar qualquer problema. Outro detalhe importante no uso é respeitar a capacidade do recipiente de cozimento e nunca fazer receitas com volume superior ao nível máximo, que está indicado nele. Assim como uma panela de pressão convencional, essa aqui precisa desse espaço para o cozimento e para poder trabalhar com a pressão. Mas diferente de um modelo convencional, ela não faz barulho enquanto está cozinhando, o que é ótimo. Eu falei da refoga e eu quero dar mais detalhes sobre os 3 níveis de cozimento que esse modo tem. Na pressão mais baixa, ela funciona em 105 graus. No médio ela sobe para 170 e chega a 180 graus na pressão máxima de refoga. Quer um outro preparo bacana? Carne de panela com legumes, que aliás é o meu prato preferido. Começa pelo modo de refoga, seleciona 18 minutos com nível alto. Como ela demora um pouquinho para ficar no ponto ideal, esses 3 minutos a mais que eu coloquei além dos 15 servem para ela pré-aquecer. Depois disso, é só acrescentar o alho e cebola para dourar por 5 minutos. Aí você vai colocar 1 kg de acém para fritar com o alho e a cebola. Os primeiros 5 minutos com a tampa aberta e depois fecha a tampa, mas sem vedar. Terminou a refoga, coloca no preset de carne. São 30 minutos. E junto com a água que já soltou da carne, você acrescenta uma xícara de água e tempera com sal e pimenta. Terminou essa primeira etapa, abre a panela e entra os legumes. 2 cenouras cortadas em tiras, 4 ou 5 batatas em cubos, 1 tomate cortado em cubo, meia cebola cortada a julienne e pronto. Mais 25 minutos no modo manual e nível de cozimento alto. Isso vai ser o suficiente para deixar a carne macia e os legumes bem cozidos. E serve também para testar a mesma panela em 3 modos diferentes. Bom teste, vai! Eu preciso dizer que nesses 2 preparos a panela saiu super bem. De verdade, eu não vi nenhuma diferença significativa entre usar uma panela elétrica, especialmente na carne. Ela conseguiu fazer aquela crostinha na hora da refoga, que se chama reação de Maillard, e que deixou bem saboroso o acém. No feijão e no arroz branco, por exemplo, tudo igual a uma panela convencional, ainda com a segurança de não precisar me preocupar com a pressão e também o conforto do preset cozinhar no tempo certo, sem que eu precise ficar na cozinha durante o preparo. É mais tempo para fazer outras coisas enquanto a comida fica pronta. Faltou falar só da lavagem. A parte externa da panela fica limpa com um pano úmido. O recipiente de cozimento pode ir na lava-louças, mas num preparo mais gorduroso, com a carne de panela, eu precisei ir além da esponja e detergente. Foi necessário usar um desengordurante e água quente para que não ficasse nenhum resíduo. Mas a parte mais difícil de limpar foi o topo da panela, onde você encaixa a tampa. É comum que na hora de tirar uma comida da panela, caia um pouco de caldo ali, e o espaço é curto. Meus dedos não entram lá, então precisa de um pouco de paciência e uma esponja ou pano para limpar. Bom, a panela de pressão da VAP é simples e competente. Eu já testei outras com mais presets, mas eu sinceramente não senti a necessidade de mais que isso. Os 10 aqui, para preparos triviais, dão conta de bastante coisa. Ela tem uma construção bem acabada e que ficou bonita nesse aço escovado. Tem os 10 dispositivos de segurança que vão evitar que qualquer problema aconteça e me entregou preparos bem feitos nos presets que eu testei. Eu preciso de mais do que isso? Não, e ainda ganhei uma grande aliada no meu dia a dia, que precisa ser prático. O melhor preço que eu achei para ela foi na Amazon, por R$ 449 com frete grátis, e tá dentro da média do que a gente vê das concorrentes, como a Electrolux e Midea, que variam entre R$ 400 e R$ 500.
Eu já testei aqui no canal panelas da própria Electrolux e da Philco, e não encontrei nenhuma diferença substancial entre os 3 modelos. É o tipo de eletro que é só procurar pelo mais barato ou pela sua marca preferida e comprar. Mas essa é a nossa opinião. E você, o que achou? Curtiu as dicas de receitas? Me conta aqui nos comentários pra gente continuar essa conversa. Deixa o like se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever e compartilha esse conteúdo com aquele amigo ou amiga que tá procurando uma panela elétrica, fechado? Da minha parte eu fico por aqui e te espero nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!